Fala galera, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Chuva de Leads e na primeira temporada a gente conversou sobre como gerar leads no LinkedIn Ads. Agora a gente vai continuar falando sobre o que a gente vai fazer depois que os leads já foram gerados. Eu estou aqui com o Thiago, que é CEO e vendedor na agência Rise, e a gente vai conversar hoje sobre como que a gente aborda os leads e como que você pode fazer para vender mais para os leads que vieram do LinkedIn Ads. Roda a vinheta. E aí, Thiago, depois que o lead cai, a gente fez as campanhas, trouxe os leads, e agora? O que a gente faz para seguir no processo comercial? Boa, acho que nada mais justo do que começar do começo, justamente porque, legal, se a primeira temporada a gente falou sobre geração de leads, nada mais justo do que agora a gente falar sobre o que a gente faz a partir do momento que a gente gera um lead qualificado vindo do LinkedIn. E, na minha visão, a primeira coisa que vale a pena a gente trocar uma ideia é justamente sobre o papel de um vendedor dentro desse processo. Porque, eu não sei se você concorda comigo, mas dá para dizer que existe um preconceito aí pela classe dos vendedores de ser aquele cara chato, de ser a pessoa extremamente persuasiva que vai tentar entrar na sua mente e usar um monte de técnica para tentar te convencer de comprar qualquer coisa por qualquer preço e você sai se sentindo trouxa. Fica insistindo. Isso, insistindo, sendo chato. Então acho que a primeira coisa que faz sentido a gente ter uma conclusão é de que, principalmente no mercado B2B, e entendendo que esse mercado B2B faz muito sentido para quando a gente gerou o lead via LinkedIn Ads, enfim, tudo que a gente aprendeu aí na edição passada do podcast, é de que esse vendedor ele precisa ter um primeiro papel principal de ser um consultor. Eu até tive alguns gerentes de venda que não gostavam dessa nomenclatura e até mesmo para dizer não. Se você é vendedor, você é vendedor. Você não é consultor, você não é modelador de negócios, você é vendedor e você precisa se orgulhar desse teu papel. Se a gente tiver essa visão de que o vendedor, antes de mais nada, ele é um grande ajudador, ele é uma pessoa que ajuda alguém a tomar uma decisão que muitas vezes não é fácil, é por ali que a gente começa o bate-papo de como que um vendedor precisa se portar e qual que é o papel dele dentro de um processo de venda em que o passo anterior foi o de gerar lead via LinkedIn Ads com um perfil, com as características que aquela plataforma nos permite. Na prática, então, a gente precisa agregar valor antes de começar a vender, seja ajudando a tomar a decisão, de qualquer forma é uma agregação de valor. Acho. E cara, aí puxando um pouquinho para o marketing, eu acho que tem muito a ver com o inbound também, né? Que a gente primeiro nutre para depois fazer a oferta em si, né? Isso, e o inbound conversa muito com um processo de vendas consultivo, por quê? Porque com o advento aí da internet, a pessoa que tem o poder da informação não é mais única e exclusivamente o profissional ou a profissional de vendas. O inbound serve muito para isso, né? Ele serve para pegar aquelas pessoas que ainda não estão prontas para tomar uma decisão, criar conteúdo, seja de aprendizado de descoberta, sendo de identificação de um problema, seja de consideração da solução, e fazer aquele possível cliente já entender o que aquele mercado faz, já entender quais são as possíveis dores, os problemas que aquele mercado, aquele produto, aquela empresa oferece e poder trazer uma alternativa coerente. E que antes da internet, a única pessoa que poderia exercer esse tipo de diálogo era o vendedor. E agora não. Agora, para quase qualquer coisa que você queira comprar na vida, você pesquisa na internet, você pega um monte de informação e muitas vezes, pensando em descrição de produto, é bem comum que você possa até saber mais sobre aquele produto do que o próprio vendedor, que às vezes tem um monte de produtos para tentar vender e ele não é especialista única e exclusivamente naquele. Então aqui o grande ponto é não fazer uma venda em que a gente se foca única e exclusivamente numa descrição de produto, mas num passo anterior, que é pegar alguém que muitas vezes nem sabe o que ele precisa, muitas vezes nem sabe o que você vende e construir uma jornada em cima disso. Cara, era aí que eu queria chegar, porque vamos pensar ali no LinkedIn, a gente vai lá e faz uma copy atraente para o cara se inscrever,
Só que na prática pode ser que ele não esteja pronto para comprar, que ele nem saiba que tem um problema ou algo do tipo, né? Então, acho que a gente tem bastante problema, não só em geração de leads no LinkedIn Ads, que a galera já, esse lead não é qualificado, mas às vezes talvez não seja essa a questão, seja que a gente não conseguiu mostrar para ele que ele precisava da nossa solução. É isso aí. Então, como que a gente faz quando o cara chega, que talvez seja, até acho que seja a maioria dos casos, o cara chega sem saber que ele precisa daquilo ali? Como que a gente faz para ele entender que, putz, é com a gente que ele tem que fechar? Perfeito. A gente vai ter um episódio aqui do Chuva de Leads em que a gente vai falar especificamente sobre construção de processo de venda, mas se for para dizer, acho que o jeito mais simples de te responder essa pergunta é fazendo perguntas. Ah, Thiago, simples assim? Tem que fazer pergunta? É por aí que a gente começa. Existe N técnicas, N metodologias, N boas práticas de como que a gente precisa organizar essa sequência de perguntas, mas se quem for ouvir a gente hoje tiver que decorar um elemento simples aqui do que a gente está conversando antes de oferecer o seu produto, faça perguntas para entender antes o contexto daquela pessoa, entender o porquê que faz sentido vocês estarem conversando naquele momento. Ou se nem faz sentido. Ou se nem faz sentido, porque esse também é um ponto importante da venda consultiva, de que o vendedor consultivo, ele não vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Antes de ele tentar oferecer e pegar o dinheiro daquela pessoa e botar dentro do nosso bolso, que é um termo bem chulo de se denominar o papel do vendedor, mas de novo, todo aquele preconceito daquele vendedor que tenta te persuadir para que você gaste dinheiro. E aí o principal ponto que a gente precisa prestar atenção aqui, que é, se for para quem estiver ouvindo a gente decorar uma dica aqui para começar a ter um processo de venda mais consultivo e não se comportar como um tirador de pedido, é focar em fazer perguntas antes de oferecer o seu produto. E aí a gente tem N técnicas de venda, N metodologias que provavelmente a gente vai destrinchar um pouco mais em outros episódios aqui desse podcast, mas o principal ponto aqui é que é muito comum o lead ainda não saber o que ele precisa, ele muitas vezes nem sabe direito o que o teu produto faz, porque justamente ele provavelmente tem uma complexidade grande o suficiente para que ele não seja explicado por uma frasezinha de estraguei o celular, compre um celular, vai comprar uma água na vendinha, ou tô com fome e vou pedir uma pizza. Normalmente existe uma necessidade de um nível de entendimento um pouco maior e que faz com que o papel do vendedor principal seja o de fazer as perguntas necessárias para entender o contexto daquela pessoa e se faz sentido esse processo comercial acontecer ou não. Às vezes a gente pode até mesmo concluir que com as perguntas que eu faço, com o entendimento que eu tenho do contexto daquela pessoa, muitas vezes eu, enquanto vendedor, sou a própria pessoa que fala: pô, Gabriel, pelo que eu entendi aqui, não é a gente que vai te ajudar, talvez eu tenha uma dica de uma outra empresa, um outro produto que tem bem mais a ver com aquilo que você está me contando, e eu próprio sou um vendedor que pode desqualificar aquele lead. E olha só como isso é meio impressionante, né? A gente já começa a tirar essa visão do vendedor que tenta vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E pode ser até surpreendente alguém ouvir e dizer: tá, mas você enquanto vendedor, existe a possibilidade de você mesmo dizer que você não vai vender aquilo? Exatamente, isso pode acontecer. Era exatamente isso que eu ia falar, tipo, não é só fazer pergunta por fazer, né? É você entender, porque na prática tem cliente que não vai te trazer lucro. Isso. Porque você precisa entender que tem situações que mesmo que você coloque aquele cliente para dentro, não vai trazer lucro para tua empresa, ou não vai, você vai gastar muito mais energia do que receber em troca, né? Exato. E principalmente também por um exercício de retroalimentação entre marketing e vendas. Porque o marketing, justamente, antes de botar esse lead na mesa para fazer uma videoconferência, uma ligação, uma reunião, já pensou no público-alvo, na persona, nas características socioeconômicas, naquilo que faz sentido de ser gerado lead dentro do LinkedIn Ads. Se a gente vai acertar na mosca de primeira, não sabemos. Mas é justamente nesse universo que a gente define um SLA mínimo, que é uma regra mínima de qualificação daquele lead, para aí sim chegar na mão de um vendedor e o vendedor poder confirmar ou não
se o lead que chegou na minha mão e que eu vou tentar oferecer aquele produto, conversa com as características que foram colocadas dentro da plataforma do LinkedIn. E você acha que esse tipo de processo comercial mais consultivo, mais de perguntas, cabe para todas as empresas B2B ou tem algum caso específico que não cabe? Olha, eu acho difícil dizer que não cabe, mas acho que o principal ponto aqui é a gente fazer uma reflexão sobre ticket médio. Porque se você vende um produto com um ticket muito baixo, e aí aqui a gente corre o risco de chutar um ticket que não se encaixa para todo mundo, mas dentro da minha visão, da experiência que eu tenho de software, de SaaS, de empresa que vende um software como serviço, um ticket médio aí de R$50 por mês. Ou melhor, vamos pensar assim, Netflix é um software, é um produto como serviço que você paga uma mensalidade. Você precisa conversar com um vendedor da Netflix para esse cara fazer perguntas para você sentir que tem uma dor do entretenimento e esse vendedor te enviar um boleto dizendo ok, vamos fechar um contrato de 12 meses para você assinar a Netflix por 12 meses? Parece meio ridículo, né? Sim. Então, acho que o principal ponto é a gente entender que o vendedor ele é necessário quando a interação do ser humano é importante o suficiente para tomada de decisão. E se ela não for, beleza, cria um site com um CTA, com um botão para essa pessoa passar o seu cartão. E esse é um teste que muitas vezes eu já vi nas empresas. Pô, será que eu preciso de uma equipe de pré-vendas? Será que eu preciso de um vendedor super qualificado que vai dedicar 2, 3 horas de uma venda consultiva para convencer aquela pessoa a comprar o meu produto? Vamos primeiro testar. Vai que você, enquanto empreendedor, acha que o seu produto é extremamente complexo, isso é bastante comum de acontecer, do empreendedor ter um super apego sobre o seu modelo de negócio e dizer, não, o meu negócio é diferente, o meu negócio é especial, o meu negócio é bem difícil de ser assimilado porque é super inovador e super disruptivo. Pode ser, mas na minha experiência não é tão comum surgirem um novo Uber todo mês, uma nova Yellow, nova Green, que é aqueles patinetes que existiam aqui em Curitiba, em que, sei lá, a empresa faliu. É difícil ter uma empresa que realmente é tão disruptiva em que as pessoas não fazem ideia. Então, onde que eu quero chegar com isso? Se você não sabe, se você precisa primeiro investir numa equipe de vendas consultivas e tá naquele limiar ali de ticket médio de, vamos lá, 300, 400, 500 reais, faz um teste. Roda uma landing page durante um mês e vê se alguém compra. Se ninguém comprar, existe algum indício de que uma das possibilidades do porquê você não está vendendo é porque a pessoa não consegue tomar uma decisão somente sozinha, lendo ou vendo um vídeo. E aí esse pode ser uma virada de chave para você colocar um ser humano aí para, de novo, não tirar pedido, mas fazer um processo de vendas consultivo em que vai fazer alguém que está super em dúvida, alguém que às vezes realmente não entende ainda do que você faz, fazer esse vendedor cumprir com esse papel. E de novo, reforçando, não é em 5 minutos de reunião simplesmente oferecer o seu produto, fazer uma descrição das características e das funcionalidades dele e perguntar se a pessoa vai pagar. Isso a gente faz depois. Inclusive, a gente vai ter um episódio do podcast só sobre a apresentação de proposta. Aqui a gente está falando desse passo a passo anterior, que do jeito mais simples é entender que esse vendedor precisa fazer as perguntas importantes necessárias para entender se esse cara está no momento certo para a gente trocar uma ideia e avançar num processo comercial. Cara, o que eu acho muito louco é que, se eu entendi, se a gente tem um ticket aí, sei lá, de 3, 4, 5 mil reais mais que isso, na maior parte dos casos, se não forem todos eles, vai fazer sentido a gente ter um processo de vendas consultivo. O que eu acho muito massa é que a gente trouxe a pegada da primeira temporada, que era uma grande oportunidade para o LinkedIn Ads, no marketing, a gente fazer isso porque tinha pouca gente fazendo. Eu acho que para vendas, por mais que não deveria ser assim, eu acho que tem pouca gente executando um processo comercial consultivo bem feito do início ao fim. Então isso também se mantém uma oportunidade aqui em vendas também. Então é a segunda oportunidade que a gente está entregando aqui nesse podcast. A primeira é a geração de leads no LinkedIn Ads e a segunda é trabalhar esses leads com um processo consultivo bem estabelecido. É isso. E um ponto que a gente precisa colocar como a segunda metade da importância disso que a gente está falando aqui nesse primeiro episódio é que, beleza, o primeiro é fazer perguntas.
Mas eu tenho até um exemplo legal de uma empresa que eu já trabalhei que o vendedor recebeu justamente esse feedback. Vendedor, você precisa fazer mais perguntas. E existe uma brincadeira, até mesmo uma técnica real, que é a técnica dos 5 porquês, que é quase um descascar de uma cebola para entender mais a fundo aquele assunto que você está tentando estressar com o cliente, explorar um pouco mais. Aí o que o vendedor vai lá e faz? Literalmente, ele faz 5 porquês. Então, e aí, Gabriel, me conta um pouco mais o porquê que faz sentido a gente conversar hoje. Aí o Gabriel faz uma pergunta. E por quê? Quase uma criança perguntando. E aí o Gabriel faz a segunda resposta. E por quê? E por quê? E por quê? Então, de forma nenhuma a gente pode pegar essa dica e esse feedback e aplicar à risca como se fosse um robô. E aí, qual que é o gancho que eu quero fazer com relação a isso? O vendedor normalmente é comunicativo, apesar de esse não ser a característica principal, na minha visão, que um vendedor precisa ter. E entendendo que a gente tem a clareza aqui que vendedor bom é aquele que se preocupa em fazer perguntas antes de simplesmente... E fazer perguntas significa entender contexto, ter as respostas e exercer uma escuta ativa para que as informações daquele lead sejam usadas dentro do processo comercial. Para quê? Para agregar valor. Então, esse é o segundo pilar do que a gente com certeza precisa conversar hoje, que é o vendedor, antes de realmente oferecer um produto, precisa ser um consultor. O que uma consultoria faz quando... Vamos lá, você que está ouvindo a gente, você está contratando uma consultoria. O que ele vai te fazer? Ele vai te ajudar. Ele vai te dar respostas. Ele vai, de alguma forma, fazer você ir do ponto A até o ponto B. Então, olha só que legal o papel do vendedor ser uma pessoa que realmente ajuda aquela pessoa a dar um passo a mais no conhecimento sobre aquele mercado que a gente está falando, sobre realmente o entendimento daquele modelo de negócio e como que aquele empreendedor pode ganhar mais dinheiro, pode deixar de perder dinheiro ou pode diminuir algum risco na empresa dele com a ajuda daquele vendedor. Então, esse acho que é o principal ponto da mensagem que eu quero passar. Imagina o quão legal é você passar por um processo comercial em que antes daquele vendedor realmente te oferecer uma solução, dizer quanto custa e começar a fazer follow-up dizendo e aí bora comprar, teve toda uma conversa para a pessoa ajudar você a melhorar os seus resultados, a fazer você, enfim, melhorar em alguma coisa dentro do teu modelo de negócio antes de realmente comprar. Então... Tem que segurar a ansiedade, não dá pra querer, tipo, se é vendedor ou se você tem um time comercial, a gente tem que deixar muito claro que não dá pra ir com muita sede ao pote, você tem que entender a situação, se faz sentido, se não faz, e aí seguir ou não com o processo. É isso, e eu até faço um desafio aí pra quem tá ouvindo a gente, se tem alguém que tá ouvindo a gente e já participou de um processo comercial nosso, vai dizer se não é exatamente isso que eu estou explicando aqui. A gente pode deixar nos comentários, inclusive. Boa, se der para botar nos comentários, acho que vai ser bastante legal. Que é, bom, eu desafio você, que já participou de um processo comercial comigo, contigo, com o André, que é o nosso sócio também, ver se a primeira hora de conversa com a gente não é nós, enquanto Rise, ajudando os nossos leads a vender mais com LinkedIn Ads. Antes de cobrar qualquer coisa, a gente analisa a campanha, a gente já olha as boas práticas, a gente já pega o que está rodando e já consegue dar algumas dicas de que isso poderia melhorar. Se a pessoa compra da gente ou não, entre aspas, não importa. Porque aqui a gente considera que a venda vai ser uma consequência, a minha preocupação é agregar valor suficiente para a pessoa me enxergar como autoridade nesse assunto. E aí com as perguntas eu vou direcionando urgência, eu vou direcionando a importância daquele projeto, eu vou direcionando a prioridade que aquele projeto tem dentro de todas aquelas coisas que aquele empreendedor tem para fazer, o orçamento necessário para um projeto como esse ser viabilizado. Mas antes de eu fazer essas perguntas difíceis, eu preciso realmente ter ajudado, porque aquele empreendedor ele está dedicando 1 hora do tempo dele para conversar com alguém que até então não faz ideia do que eu faço, não faz ideia do meu processo comercial e muito mais.
Possivelmente ele está achando que eu vou ser o vendedor que vai tentar oferecer qualquer coisa para qualquer um. Então ele já entra meio receoso. Puta, eu vou falar com um vendedor? Ai, que saco. Lá vai ele tentando me convencer e fazendo um monte de técnica de persuasão. Não. Gabriel, hoje a conversa é sobre te ajudar. Vamos entender como que LinkedIn Ads, como que mídia paga, como que marketing digital realmente pode ajudar no seu negócio. Se isso vai virar uma proposta comercial, vamos conversar isso lá no final. Beleza? Podemos fazer uma conversa nesse sentido? Puta, já quebrei a barreira e muito possivelmente a minha taxa de conversão vai ser muito maior e aquele dinheiro investido lá em LinkedIn Ads, né, pela parte do marketing, provavelmente vai ser muito mais bem usado, porque se eu já chego com esse tipo de iniciativa e esse ímpeto muito mais consultivo, eu não vejo como não dá certo um processo de investimento em LinkedIn Ads rodando desse jeito. E cara, eu acho que ajudar não passa necessariamente por a gente falar, a gente, por exemplo, vou citar o exemplo que você falou do nosso processo comercial, onde a gente entra, analisa as campanhas. Não necessariamente a gente precisa dizer que precisa melhorar aqui e ali. Já participamos de processo comercial aqui, onde a gente olhou a campanha e falou, bom, cara, eu acho que você não precisa se preocupar porque tá rodando muito bem, a tua campanha tá boa e beleza, foi legal. Né? Mas cara, vamos considerar que por algum motivo a gente não fechou negócio. Pode ser que não tenha fit ou algo do tipo. O que a gente faz? A gente perdeu o lead? Bom, acho que aqui está uma das grandes dicas práticas e o que a gente chama de quick win, vamos assim dizer, um ganho rápido para quem ouvir esse podcast hoje. Imagina que se eu fiz um processo comercial extremamente consultivo, em que eu legitimamente fiz perguntas interessadas sobre o modelo de negócio daquela pessoa e ajudei ela a dar alguma direção, mas por algum motivo, ou não era momento, ou não tinha fit, enfim, a gente pode fazer uma conversa só sobre motivos de perdido e o que a gente faz baseado em qualquer um dos motivos de perdido. Aquela pessoa saiu daquela 1 hora de conversa comigo provavelmente com algum sentimento de dívida, algum gatilho de reciprocidade aí dizendo, pô, eu não comprei do Thiago, mas esse cara me ajudou. O mínimo que eu posso fazer é pedir uma indicação. Então, de novo, pô, Gabriel, que pena que hoje a gente não vai fechar negócio, que pelo motivo XYZ não é o momento para a gente avançar um projeto, mas se eu te ajudei hoje te dando algumas dicas, sabe como você pode me ajudar? Você conhece algum outro colega empreendedor, alguma outra pessoa que pode ter dores parecidas com a sua e que você acha que seria legal passar pelo mesmo processo comercial comigo? Você tem 2 pessoas para me passar esse contato? Pronto. Eu transformei um lost, eu transformei uma pessoa que hoje não vai comprar de mim, mas que talvez eu tenha plantado uma sementinha para no futuro essa pessoa voltar, e eles voltam, e aí eu já tenho um processo que talvez não seja tão previsível assim de geração de leads, mas é bem possível que se eu fizer isso com todas as pessoas que não compraram de mim, eu consigo encher meu pipeline aí em 10 ou 20% só fazendo esse processo de pedido de indicação para alguém que eu tenho a segurança de que eu já ajudei. E essa pessoa já tem esse sentimento de reciprocidade. Eu vou aproveitar esse gancho então e vou pedir para a galera que está ouvindo a gente, se a gente agregou de alguma forma, se as nossas dicas ajudaram até agora, a gente vai resumir ainda o episódio, mas se ajudou de alguma forma, indica para um amigo, compartilha o link com a galera aí, isso aí, que vai ajudar a gente também. E cara, para a gente fechar, para não ficar muito grande esse episódio, vamos resumir tudo que a gente falou até agora. Boa. Primeiro passo, precisamos ter um processo de venda não de tirador de pedidos, mas de um consultor propriamente dito. Precisamos agregar valor antes de propriamente vender, entender se faz sentido ou não e fazer perguntas. Mais alguma coisa que você acha que vale a gente finalizar aqui com mais alguma dica? Tem um monte de coisa a mais, mas aí fica para os próximos episódios do podcast que a gente pode destrinchar cada um desses elementos, mas se for para resumir, essas 3 coisas, se você aplicar, com certeza você vai vender mais. Boa, então se esse episódio te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar aí com a galera e deixa nos comentários também se você acha que fez sentido, se você já passou por algum processo comercial com a gente. Ou se quiser passar. Ou se quiser passar. E aqui no primeiro link da descrição também vai ter o nosso contato comercial para você entender se faz sentido que a gente tenha alguma parceria ou alguma condução de processo, seja comercial ou de marketing. Beleza? Abraço e até o próximo episódio.